Olá, eu sou o professor Edson Gomes. Se você está assistindo esse vídeo é porque está em nosso canal. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos, para que a informação se torne democrática e universal. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Lato Senso, que é exibido pela TV Roda de Conversa e também exibido lá em nosso canal, no canal do professor Edson Gomes. O TJDF, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negou no último dia 16 de janeiro um pedido de prisão contra o jornalista William Bonner. E a gente às vezes pensa que já tinha visto de tudo, mas não é verdade. A gente sempre é surpreendido, e eu fui surpreendido inclusive com essa ação, né? Porque essa ação é uma ação, eu diria, um tanto quanto esdrúxula, né? Na ação, o autor do pedido, de nome Wilson Issau Kurosawa, dizia que William Bonner participava de uma organização criminosa, de uma suposta organização criminosa, junto a outros profissionais da Rede Globo, né, outros jornalistas da Rede Globo, para falar sobre os impactos positivos da vacina no combate à pandemia. E para mim, eu já tomei as 3 doses de vacina, eu acredito que a vacina teve um impacto positivo muito grande, até porque não precisa de muita genialidade para isso, basta tão somente se olhar o número de mortes, né, que era de 3.000 por dia e hoje está abaixo de 100, tem se mantido aí, mesmo com as altas em razão da Ômicron, né, a nova variante, a gente continua com as devidas, com os números ainda aí abaixo de 100, né, semanas e mais semanas. O autor acusava o jornalista de induzir pessoas ao suicídio, causar epidemia, de envenenar água potável, uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Ele pedia ainda que o William Bonner fosse proibido de incentivar a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes e a exigência de passaporte sanitário. Eu separei um trecho da decisão da juíza que arquivou este processo para que eu pudesse ler, para que vocês entendam como que a juíza viu a questão. E abre aspas, diz a juíza: com fundamento, reproduz teorias conspiratórias sem qualquer lastro científico e jurídico, esvaziando seu texto em mera panfletagem política. Vivemos tempos obscuros, traçados por uma confluência de fatores. É preciso coragem, maturidade e consciência política e constitucional para a apuração das devidas responsabilidades pela escolha que foram feitas. Nas palavras de Churchill, o ex-ministro da Inglaterra, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Os inúmeros mecanismos de peso e contrapeso da democracia nos coloca na presente situação, mas será somente por meio dela que o Poder Judiciário, trincheira do Estado Democrático de Direito, poderá colaborar para os ensinamentos e superação da cegueira de nossos tempos. O que a gente percebe aqui é
que o arquivamento do processo se dá pela falta de elementos que configurem aí crime, né, e que conseguiria colocar o William Bonner aí na linha num processo como réu. Eu acho que houve uma sapiência muito grande da juíza. Não podemos esquecer o importante papel que o jornalismo teve durante toda essa pandemia, ao estabelecer, sobretudo, uma luta contra o negacionismo. E não é para menos, e a gente continua assistindo isso, né? Mas nós estamos chegando a 2 anos de pandemia, em março agora vai completar 2 anos de pandemia, e estamos chegando a mais de 1000 dias, a mais de 1 ano, desde que se iniciou o processo de vacinação, né? E a gente ainda está vendo ainda essa questão do negacionismo muito presente, né? Mas para a gente há sempre um lema: vacina no braço, comida na mesa, né? E não as fake news. Não podia deixar de trazer essa informação aqui, porque isso entra nessa mesma linha do que acabamos de falar agora há pouco, que foi a questão aí a questão ainda relacionada à divulgação, a ação que pedia a prisão de William Bonner. Mas ainda falando de vacina, trazer aqui a questão que ocorreu e que vai ser tema dessa semana toda aí, lá na cidade de Lucena, uma cidade que fica próxima aqui de uma pessoa, né? Onde a Unidade Básica de Saúde vacinou crianças antes da chegada dos imunizantes corretos para a idade, né? E isso foi um fato confirmado pela Prefeitura. A vacinação contra a Covid-19 em menores de 11 anos aconteceu semana passada, 7 dias antes da chegada dos imunizantes com doses adequadas para as crianças aqui no estado da Paraíba. Então, o que se pode ver é que, diante dessas denúncias, o Ministério Público Federal da Paraíba está investigando a denúncia referente a essa imunização inadequada às crianças de Lucena e a vacinação contra a Covid no município aconteceu há 7 dias, né? Estima-se que cerca de 40 crianças teriam sido imunizadas com a vacina destinada. Agrava-se a essa situação uma notícia que circula de que as vacinas estavam vencidas. Então, além de se vacinar as crianças com a vacina inadequada, também há uma suspeita, né? Há a suspeita, e isso corre a boca miúdas em jornais, os portais estão publicando isso aqui, de que teria sido vacinada com vacinas vencidas, com doses vencidas. A Prefeitura de Lucena disse em uma nota que uma auxiliar que aplicou indevidamente e sem autorização as vacinas e que está pondo à disposição das famílias o acompanhamento médico e monitorando as crianças. Até o Ministério da Saúde também, diante dessa situação, esteve hoje na cidade de João Pessoa, visitou a Prefeitura de Lucena, a Secretaria de Saúde, né, para pegar mais informação, e afirmou, né, o Ministério da Saúde afirmou que acompanha o caso das crianças que foram vacinadas contra a Covid-19 com doses destinadas a adultos. Recomenda cautela e aplicação das doses para os profissionais e agentes de saúde responsáveis. A denúncia foi recebida pelo secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, que é secretário de Saúde do Estado, desde sexta-feira. E ele afirmou que teve acesso a um vídeo de uma das mães que usou as redes sociais para divulgar o caso. Foi um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, né? E que chamou muita atenção. Nas imagens, uma mulher que é mãe de 2 meninos, ambos com idade de 10 anos, ambos com idade menor de 10 anos,
afirmaram que no dia 7 de janeiro os dois foram vacinados com imunizantes da Pfizer, e ela ainda mostrou ainda os cartões de vacinação, né, que teria sido utilizado nas crianças. Na data em que as crianças foram vacinadas, né, o país ainda não havia recebido lotes destinados à vacinação de crianças de 5 a 15 anos. Para a proteção dessa faixa etária, a Pfizer desenvolveu um imunizante com dose adequada. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que não há fracionamento de dose, a dose vem pronta para a criança, inclusive a cor do frasco ele é diferente da cor do frasco para adulto. E isso ficou comprovado porque a Paraíba só recebeu a dose da Pfizer para a criança no dia 14, sexta-feira, né, que teria chegado essas vacinas para a criança. Com o recebimento do caso, o Ministério Público intimou a mãe e a responsável pela Unidade Básica de Saúde para prestar esclarecimento. E isso aconteceu hoje na segunda-feira, bem como também foi ouvido hoje na segunda-feira foi ouvido pela manhã a técnica de enfermagem que fez a aplicação das doses, e aí a Polícia Federal, o Ministério Público quer saber quem mandou, por que fez, como fez, de onde veio essa autorização, enfim, o inquérito está aberto no Ministério Público, o Ministério Público vai estar investigando e chegará com certeza aos responsáveis por essa situação. O impasse entre a Polícia Militar e o Governador do Estado continua, né? Na última sexta-feira, dia 14, né, os oficiais, através do Clube dos Oficiais, decidiram aceitar a proposta do governo de reajuste de incorporação da Bolsa em mais de 10%, né? Os policiais militares no Clube dos Oficiais da Paraíba decidiram, por maioria, né, na sexta-feira, dia 14, durante a realização da Assembleia, que iriam aceitar a proposta do governo no que diz respeito ao reajuste de 10% e a incorporação da Bolsa do Desempenho. Aquela Assembleia foi um pouco tumultuada, né, porque teve alguns oficiais que não puderam entrar, outros que não faziam parte da Assembleia, houve uma espécie de tumulto, mas no fim terminou que o Clube dos Oficiais encaminhou a proposta de aceitar a proposta do governo. No mesmo dia, houve uma outra Assembleia Conjunta, né, entre os membros da Caixa Beneficente, dos oficiais de praça, e nesta Assembleia, que foi uma Assembleia de entidades, eles terminaram não aceitando. Então, isso significou que o impasse continua, né, embora o Clube dos Oficiais tenha aceitado encaminhar a proposta, tenha decidido encaminhar a proposta pela aceitação, a Caixa Beneficente não aceitou encaminhar essa proposta, então o impasse continuou. E, por outro lado, né, a gente já tem aí a notícia de que o Cabo Gilberto, né, que lidera aí um movimento de rua, né, dos policiais, em razão dessa situação, já marcou para a próxima quarta-feira uma grande movimentação lá em frente à Granja Santana. A Polícia Civil, né, já aceitou aceitou a incorporação da Bolsa de Desempenho, mais 10% de ajuste. Também aceitaram os agentes penitenciários, mas a polícia ainda não aceitou. Então a gente está aguardando o que é que vai sair na próxima quarta-feira, se vai haver uma renegociação do governo com as associações e a Caixa Beneficente, né? Mas a gente não sabe ainda como vai acontecer. Apenas sabe-se que está marcado um movimento para a próxima quarta-feira, onde o Cabo Gilberto está chamando aí os policiais a comparecerem em frente à Granja Santana, né, residência oficial do governo do estado.
nós sabemos que há uma crise ainda na quantidade de vacinas, né, e sobretudo agora para atender o público de 5 a 11 anos, né. A Anvisa está analisando e deve aprovar em breve o uso da Coronavac para imunizar crianças também. E diante dessa possibilidade, né, o que a gente vê é a necessidade do Ministério da Saúde adquirir também a Coronavac para ser aplicada em criança e adolescente de 13 a 17 anos. O Ministério da Saúde deve incluir a vacina para a faixa no Plano Nacional de Oportunização da Vacina, né, contra a Covid, sem realização de novas consultas públicas sobre o tema. Até porque já foi feita uma consulta pública, já se discutiu bastante o tema, o mundo inteiro já começou a vacinar as crianças, não tem para que o Brasil ficar mais nessa situação. Então, se a Anvisa, que é o órgão, né, o órgão máximo de autorização para a utilização da vacina, né, então não tem mais por que discutir isso. E, segundo consta uma fala do ministro, né, diz que uma vez havendo a aprovação da Anvisa, né, como de costume, o Ministério vai analisar o inteiro teor dessa aprovação para que essa ou qualquer outra vacina que seja aprovada para qualquer faixa etária seja disponibilizada para a população brasileira. É o procedimento padrão, fecha aspas, disse o ministro em uma entrevista a jornalista. Apesar dessa sinalização, nenhum movimento ainda foi notado, né, ou feito para que a Anvisa decida sobre o tema. Aí, abre aspas, nós queremos que tenha mais insumo disponível, mais vacina, mais medicamento, mas é preciso observar os aspectos regulatórios, frisou. Não queremos efetividade da vacina. Nós queremos a efetividade da vacina, mas, sobretudo, a segurança para o povo brasileiro, fecha aspas. Desta vez, no entanto, não há a pretensão de realizar um novo debate, ou seja, não vai fazer uma nova consulta pública, não é necessário fazer toda a celeuma que foi feita em torno da vacina da Pfizer. Não é necessário, por exemplo, questão de audiência pública, justamente para ampliar a discussão sobre um tema que é sensível, explicou o ministro Masqueroga. Então, assim, o que a gente vê é que a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, né, uma vacina, já consagrou-se aí no início da vacinação como uma única opção que nós tínhamos, né, mas há uma disputa entre o presidente da República e o governo de São Paulo, que são pré-candidatos à presidência da República, e por isso toda a equipe do Ministério da Saúde e do governo tem feito aí tem colocado algumas barreiras e dificuldades para a utilização da Coronavac e das vacinas vindas ali do Instituto Butantan. A nossa dica de cinema de hoje, ela é uma dica, né, uma dica de filme, né, um filme que está em cartaz na Netflix, um streaming aí da Netflix, um dos canais de streaming, e que diz respeito, sobretudo, à questão, né, que é um contraponto ao negacionismo. E esse filme que nós estamos apresentando aqui, ele se chama Não Olhe Para Cima, né? Um filme que tem tido uma boa aceitação, né? Sobretudo porque ele faz referência aí à ascensão do negacionismo a nível mundial. E por que eu estou trazendo essa notícia? Porque o diretor e roteirista, cineasta Adam McKay, que é o diretor do filme, disse que usou as suas redes sociais para afirmar que Jair Bolsonaro estaria entre os expoentes do grupo dos negacionistas que aparece na película.
Só para deixar claro, Bolsonaro definitivamente diria para as pessoas: não olhe para cima, nenhuma dúvida, postou o Merkel no Twitter. Então, assim, o filme é muito interessante, é uma oportunidade que a gente tem, né, de ver como é que funciona aí nos bastidores essa questão do negacionismo, as dificuldades que os cientistas têm de trazer seus projetos, de mostrar as suas pesquisas, de fazer as pessoas acreditarem nessas pesquisas, sobretudo quando o governo se nega, a tomar uma posição, né, em relação à pesquisa, porque o governo tem, digamos, tem aí um viés político diferente do pesquisador, ou porque o governo tem um viés político muito próximo do seu grupo, né, de sustentação, que negam a ciência, que negam. Então a gente assistiu muito isso aqui no Brasil em relação ao coronavírus, né, e a pandemia, e esse filme ele ilustra bem a situação. Então, deixo como dica de filme aqui hoje, Não Olhe Para Cima, disponível aí na Netflix, é um excelente filme, eu já assisti inclusive 2 vezes. Para finalizar, eu vou trazer aqui uma notícia da economia, né? A gente viu aí que nesse momento de crise, né, e da pandemia, os pobres multiplicaram suas pobrezas, né? A classe média perdeu muito e muitas das pessoas saíram da classe média, muitos perderam seus empregos, né? Muitos perderam o salário, tiveram que renunciar a parte do salário. Mas quando a gente observa, por exemplo, a questão dos milionários, dos afortunados, né, a gente percebe que isso não aconteceu com eles, né? Os bilionários adicionaram mais de 5 trilhões, cerca de 27 trilhões, né, de reais, as suas fortunas durante a pandemia, segundo o novo relatório da Oxfam, divulgado neste domingo, dia 16, exacerbando a desigualdade econômica à medida que a pandemia empurrou milhões de pessoas em todo o mundo para a pobreza. Usando os compilados pela FOB, Oxfam apontam que a riqueza total dos bilionários saltou de 8,6 trilhões, cerca de 48 trilhões, em março de 2020 para 13,6 trilhões de dólares, cerca de 76 trilhões de reais, em novembro de 2021. Um aumento de 60% e maior do que nos 14 anos anteriores combinados, né? Então, quem imagina que a pandemia foi ruim, se foi ruim para muitos, para um grupo de afortunados, a pandemia foi extremamente boa, muito boa, sobretudo porque engordaram bastante, cerca de 60% de suas contas bancárias, né? Os bilionários tiveram uma pandemia terrível, os bancos centrais injetaram trilhões de dólares no mercado financeiro para salvar a economia, mas muito disso acabou enchendo os bolsos dos bilionários em um bom mercado de ações, disse a Gabriela Buck, diretora executiva da Oxfam. A riqueza combinada dos 10 maiores bilionários, incluindo o CEO da Tesla, o Elon Musk, e o fundador da Amazon, o Jeff Bezos, dobrou durante a pandemia e agora é 6 vezes maior do que a metade mais pobre do mundo, segundo o relatório. A desigualdade em tal ritmo e escala está acontecendo por escolha, não por acaso, disse Buck. As nossas estruturas econômicas não só tornaram todos nós menos seguros contra esta pandemia, como estão a permitir ativamente que
que já são extremamente ricos e poderosos explorem essa crise para o seu próprio lucro. A pandemia não foi o grande equalizador que alguns previam. O Banco Mundial estima que 97 milhões de pessoas em todo o mundo entraram na pobreza extrema em 2020 e agora vivem com menos de $2 por dia. O número dos mais pobres do mundo também aumentou pela primeira vez em mais de 20 anos. A desigualdade de vacina tornou-se uma questão importante, já que muitos dos países mais ricos acumulam doses com estoque suficiente para vacinar sua população várias vezes e falhando em cumprir suas promessas de compartilhar com o resto do mundo. Então, o que a gente tem assistido, o que a gente tem dito, é que à medida que milhões de pessoas empobreceram devido à pandemia, devido à política de governo, isso também vale para o Brasil, muitos enricaram e dobraram suas fortunas. Isso aqui também do Brasil. Isso não é só uma questão mundial, mas precisamente aqui no Brasil. Os incentivos a empresários, os incentivos ao mercado financeiro, os incentivos às grandes empresas foram muitas vezes maiores do que o auxílio que foi dado aos brasileiros, né, e as bolsas família que foram pagas aqui no Brasil para brasileiros e brasileiras necessitados, né, que inclusive desde novembro do ano passado que ficaram aí tiveram a diminuição de suas parcelas, dos valores de suas parcelas. O que não ocorreu com outros programas criados para incentivar as empresas sob a pecha, sobre o argumento de que isso manteria os empregos de milhões de brasileiros. E a gente assistiu e viu e continua vendo que milhares e milhares de pessoas perderam seus empregos e continuam desempregadas sem ter de volta os empregos. Então esse é o governo que nós temos, esse é o país que nós temos, né, onde a classe rica fica mais rica e aqueles que são mais pobres e a classe média empobrece mais ainda. Estamos chegando ao fim de mais um Lato Senso desta segunda-feira. Agradecer a você, a todos vocês e a todas que estiveram conosco aqui nos acompanhando e que ao longo da semana aí, dos meses, dos anos, vai nos acompanhar em nossas redes sociais, sobretudo aí no Facebook e no YouTube, onde nossos vídeos estão depositados. Obrigado pela audiência à TV Roda de Conversa, obrigado pela audiência ao nosso canal no YouTube, o canal do professor Edson Gomes, né? Dizer a todos e todas que fiquem na paz de Cristo. Dizer que se você ainda não assinou o nosso canal, se inscreve no nosso canal, TV Roda de Conversa, se inscreve no canal do professor Edson Gomes, curte e compartilha para que as informações cheguem a um número maior de pessoas, né? Principiando aí a democratização da informação.